Salve, salve, amigos do Guarujá! Começando mais um podcast Câmera Certa, transmitido diretamente dos estúdios da UNAERP Campus Guarujá, a Universidade de Ribeirão Preto, Campus Guarujá. Antes de mais nada, agradecendo a sua audiência e colocamos agora no ar o meu e-mail pessoal, para algum comentário, algum questionamento que, porventura, você deseje fazer. O meu é josé@jantalha.com.br. Tenha certeza que eu vou lê-lo e vou responder. Hoje nós temos a presença de muito destaque, agradecendo também aos nossos apoiadores, de mais uma personalidade aqui no Guarujá. Puxa vida, ele é historiador. Ele nasceu em 1961 no estado do Paraná, mais precisamente na cidade de Bandeirantes. Ele é formado em História. Seu pai, inclusive, foi funcionário do Cassino Grande Hotel Guarujá. Olha que a história que nós vamos contar começa aí. Bem, estudou aqui no Guarujá, também estudou em Vicente de Carvalho, distrito do Guarujá, e, na verdade, se mudou para os Estados Unidos durante um bom período, e ele vai contar isso também. Depois retornou à nossa cidade. Ele é escritor, possui várias obras e muitas delas voltadas à história do Guarujá. E é o presidente fundador do Museu do Guarujá. Você já deve saber de quem eu estou falando. Eu estou falando dele mesmo, o Henrique Dias, que hoje empresta um pouco do seu tempo e vai contar um pouco da sua história. Não vai dar para contar toda não, porque é uma história longa e muito interessante. Mas alguns fatos principais, e a história do Henrique se confunde com a história do Guarujá. Porque, como falamos, ele é um profundo estudioso, pesquisador da história desta cidade. Henrique, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Jantalha, pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa. E agora nós vamos conversar com a sua audiência também. Quero agradecer a audiência que você tem, para a gente poder contar um pouquinho da nossa história. Fiquei impressionado, antes de mais nada, com o seu currículo. Na verdade, eu conto a você que está nos acompanhando que eu havia programado fazer uma leitura, pelo menos uma breve leitura, sobre o currículo do Henrique. Não consegui, é muito extenso. Então, falamos o principal, o início, e você mudou-se para os Estados Unidos em que ano e por quê? Então, tudo começa quando eu tinha 9 anos, eu perdi o olho esquerdo jogando futebol, levei uma bolada e perdi a visão. A partir de então, de 9 anos em diante, eu fiquei com a visão monocular, enxergando de um olho somente, e tendo uma vida absolutamente normal, né? Poucas pessoas até sabiam desse detalhe, de que eu não tinha visão nos dois olhos. E quando eu tinha 22 anos, já na metade da faculdade de arquitetura, eu tive um problema de visão no olho que eu enxergava. E esse tratamento, infelizmente, no Brasil foi encerrado, dado como perdido, e eu teria que conviver com a cegueira total a partir de 22 anos. Com auxílio de muitas pessoas que fizeram contatos no Brasil e no exterior, eu consegui e fui levado para os Estados Unidos para ver se tinha alguma chance de recuperar a visão por lá. Isso foi em 1984 e foi feita uma cirurgia absolutamente nova, um protocolo absolutamente novo. No meu caso, foi o primeiro caso desse tipo de solução cirúrgica, que acabou se transformando, pelo êxito que teve, em um protocolo médico oftalmológico. E eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos. Entre indas e vindas, fiquei mais lá do que aqui, porque foram várias cirurgias. E aí depois eu voltei, em definitivo, para o Brasil, em 1986, e fui indo para lá anualmente 2 vezes para fazer exames periódicos e uns tratamentos também paralelos, para manter um pouco da visão que eu consegui recuperar. Eu me casei em 89, sou pai de 2 filhos, e quando foi em 98, eu já precisava realmente fazer alguma coisa mais forte, no sentido de um novo tratamento para recuperar a visão, porque já estava bem ruim novamente.
E aí eu fui para lá, fiz um transplante de córnea, a visão ficou muito boa. E aí eu caí em cima de tudo que nós estávamos vislumbrando. Acabei levando a minha esposa e os meus filhos para os Estados Unidos. Eu fiquei lá 15 anos, né? Melhor dizendo, fiquei lá 13 anos. No total eu fiquei 15. E hoje eu estou aqui porque eu tive um problema no meu visto de permanência nos Estados Unidos. Quando eu fui renovar esse visto, eles verificaram que houve uma irregularidade e eu fiquei aqui no Brasil sem poder retornar para os Estados Unidos, apesar da minha família estar toda lá. E a partir de então começa uma nova vida. Parece que o destino, Deus me colocou aqui de volta, falou: não, não, volta para o Guarujá. E aí eu voltei para o Guarujá em 2012, comecei a fazer faculdade de História, e aí começa a nascer todos esses projetos desses últimos praticamente 15 anos. Henrique, como é estudar, como é ter atividade numa faculdade sem enxergar? Quais são os recursos? Como é que você fez e como é que você faz? Porque você estuda, inclusive, atualmente, né? Sim, Você está... eu sou pós-graduando. Atualmente eu sou pós-graduando em curadoria e museologia. Como funciona isso? Como é que você estuda? Como é que você supera essas dificuldades? Então, na faculdade de História, no Dom Domênico, que eu entrei para passar o tempo, porque eu estava tramitando meu green card nos Estados Unidos. Como isso ia demorar alguns meses, eu comecei a estudar História. E passou um semestre, passou dois, quando eu estava no terceiro semestre, o green card veio. Mas aí o vírus do conhecimento já tinha tomado conta do meu cérebro. E eu abri mão daquela volta naquele momento, isso foi em 2013 para 2014, e resolvi terminar o curso de História. E nessa faculdade, então, foi assim um estilo presencial de ensino, com a ajuda de amigos que liam as apostilas para mim, nós gravávamos, e eu estudava as apostilas e também gravava as aulas. E fui muito bem, graças a Deus, fui aprovado com uma média final próxima de 9,9 em todas as matérias durante todos os semestres, porque eu realmente me dediquei exclusivamente a esse período da faculdade. Eu nem usava celular para não perder o foco, né? E nesse momento que eu estou pós-graduando, aí já é diferente. Eu estou fazendo ensino à distância, o EAD, e as aulas todas são gravadas. Já não preciso pedir para ninguém gravar para mim, os textos já são lidos por inteligência artificial. E então eu tenho assim uma tranquilidade, só preciso de alguma ajuda quando eu preciso assistir algum vídeo e a descrição do vídeo não sendo perfeita, eu preciso que alguém me acompanhe para me dar umas dicas do que está sendo mostrado na tela, né? Porque no momento eu estou sem visão. Então, 100%. 100%. Eu tenho uma pequena percepção de luz, assim, mas de imagem não é nenhuma, zero. E esta vontade sua de contar a história do Guarujá? Porque na sua biografia consta que seu pai trabalhou aqui, foi a partir disso que veio essa vontade de reunir essas informações e contar a história da cidade do Guarujá? Isso, nesse período que eu fiquei morando, 13 anos nos Estados Unidos, meu pai e minha mãe também se mudaram para lá. Eles conseguiram o Green Card no ano de 2000, aí fizeram residência fixa lá em 2002. E como eu ficava o dia inteiro com os meus pais em casa, que eu trabalhava home office na época, a gente batia muito papo e tal, e eu já estava nesse momento escrevendo meu primeiro livro, que é a história do 100 anos da rivalidade entre Brasil e Argentina. Isso que esse aniversário iria ocorrer em 2008. Então, nesse momento aí, 2002, 3, 4, esse livro eu demorei 7 anos de pesquisa. Eu estava escrevendo esse livro, já vendo e comentando com meu pai sobre algum fato ou outro, e ele contando também que havia conhecido alguns argentinos no hotel. E eu pesquisava na internet e contava para ele se as pessoas ainda eram vivas ou não e tal. E ele contando mais histórias, aquilo foi
me motivando a guardar aquelas lembranças dele num arquivo de Word. Porque eu tinha pretensões de escrever um romance. Ainda tenho essa pretensão. Eu já tenho esse romance bem encaminhado, mas ainda falta muito para ser finalizado. É um livro de grande porte. E por não ter informações, eu comecei a ficar assim, procurando bastante, né, sobre a história do Guarujá e não tinha o que eu precisava. E aí aconteceu tudo que eu te contei, que em 2011 eu vim para resolver uma questão do meu passaporte, do meu visto americano, melhor dizendo, e ficando aqui, fui fazer faculdade de História, eu vi então uma brecha, eu falei, olha, eu vou aproveitar que eu estou aqui, e já que eu tenho que fazer um trabalho de conclusão de curso, eu resolvi fazer um TCC com histórias contadas por pessoas mais velhas. Então eu ia na casa das pessoas e fazia uma entrevista com elas. E essas informações que nós chamamos de oralidade, que é a conversa, quando você a transforma em documento, passa a ser história oral. E com essa história oral eu fiz o meu TCC, entrevistando quase 2 dezenas de pessoas, contando a história das famílias delas e das coisas do Guarujá antigo. E daí você vai puxando o fio, veio o resto do novelo, né? E comecei então a procurar as informações históricas para referendar o que essas pessoas falavam, porque a memória às vezes trai o depoente, né? A pessoa está depondo ali, e às vezes ela se confunde com data, com local, com personagem, e para referendar, para transformar aquela oralidade em história oral, eu fui buscar as informações nas fontes primárias. E, a partir de então, fui criando um banco de dados sobre a história do Guarujá, que me permitiu já escrever 5 livros sobre a história do Guarujá com bastante fidelidade nas informações, né? Sempre demonstrando onde foi feita a pesquisa, o documento original que nós utilizamos, ou uma notícia de jornal, ou uma fotografia. A fotografia passa a ser um documento, né? À medida que ela identifica alguma coisa que você possa afirmar, né? Tal edifício estava em tal esquina, por exemplo, algo nesse sentido. E assim fui construindo todo esse amor, essa gana, porque só foi aumentando. É um negócio e não para até agora, né? Estou nisso há 10 anos, trabalhando de segunda a segunda nisso. Você tem um período, por exemplo, que você entende que é mais específico? Olha, eu trabalho de tal ano a tal ano, eu tenho mais dados. Ou seja, a partir de quando de que data você começa a contar essa história do Guarujá? Tem aquela velha piadinha que fala assim, ó, eu sei tudo da história do Guarujá, eu e meu irmão. Quando a pessoa pergunta alguma coisa que eu não sei, eu falo, não, quem sabe disso aí é o meu irmão. É teu irmão, essa é boa. Mas assim, o meu trabalho principal durante 5 ou 6 anos foi no Guarujá a partir do momento quando se inicia a vila balneária, a urbanização na ilha inteira, não tinha. Que ano foi? Isso foi 1893. O projeto começa a ser desenvolvido 2 anos antes. E essa vila é inaugurada em 1893, e com o passar dos anos ela foi sendo desconfigurada e ampliada por outros projetos urbanísticos, né? Porque ela era de fato um projeto bem fechado, e depois ela foi sendo aberta porque houve uma expansão populacional, houve uma expansão de interesses econômicos em cima de outras áreas da cidade, porque esse projeto inicial foi realizado exclusivamente na Praia das Pitangueiras. Você, por exemplo, poderia, eu não sei, seria muito interessante se você pudesse dizer com relação a algumas denominações. Eu acho que a partir disso fica muito legal contar a história. E uma pergunta que eu inicialmente desejo fazer com relação a Logradouros é a Avenida Dom Pedro. Por que ela se chama Dom Pedro? Tem alguma relação com o Império? O que aconteceu?
Bem, eu vou só finalizar a pergunta anterior. Pois não. Você perguntou qual seria o meu recorte, né? Então, é de 1893 até o fechamento dos jogos de azar no Brasil, que é 1946. Esse foi o foco dos meus 2 primeiros livros, são 700 páginas. Muito material, hein? Bastante. E ainda tem mais 1.200 páginas sendo produzidas, mais 3 volumes. O terceiro volume, inclusive, deve sair dentro de, no máximo, 1 ano. Então, respondida àquela questão anterior, as denominações, os toponímios, né, os nomes dos morros, das nossas regiões, algumas coisas são bem curiosas, porque há 200 anos, Jantalha, o Guarujá era dividido em 48 propriedades particulares e uma propriedade real, pertencia à Casa Real da família Orleans e Bragança. Esses sítios tinham seus nomes já, né, nas escrituras da época, com os proprietários da época, e alguns deles ainda permanecem, né, em vigência, como Paicará, como Itapema, Cachoeirinha, né, Mato Grosso. Isso tudo, então, essas São denominações nomes com mais de 200 anos. remontam ao Império, à Casa Imperial brasileira. Sim. Nós estamos falando do levantamento régio de 1817. Então, o ano que vem já são 210 anos desse registro, que é o primeiro registro que foi feito um levantamento tanto de ordem populacional como econômica e de geolocalização dos sítios, com as suas fronteiras, os seus limites, quem fazia fundo com quem fazia vizinho de quem, né? Então a gente pode sim já conhecer alguma coisa nesse sentido com esses 48 nomes, entre esses que eu já citei, que permanecem até hoje, e outros, Porto da Areia, que é ali onde tem a ponte do PAN, do lado de Vicente Carvalho, à esquerda, ali tinha um Porto de Areia. Ali era da família do José Bonifácio, da mãe dele. Os Andradas. Exatamente. Aqui o Botelho, sítio do Botelho, Morro do Botelho, onde tem o Santa Emília, a Fundação Casa, é da família do avô do Vicente de Carvalho, o Coronel Botelho. Aí tem o Sítio Grande, Sítio do Outeiro, e por aí vai. São 48 denominações, várias delas, como eu disse, ainda permanecem. Sítio Perequê, por exemplo, Sítio Pernambuco também, eram nomes já desse período pré-imperial, né? Que impere a partir de 1822, mas foi o primeiro censo onde a Ilha de Santo Amaro foi, digamos assim, foi feito um escrutínio, né? Dada a grandeza da sua população, da sua economia, e para que a coroa soubesse exatamente o que estava acontecendo no território que ela havia, digamos assim, que você sabe que o Dom João VI veio de Portugal para o Brasil em 1808, e esse levantamento já foi 9 anos depois. Ele precisava saber onde ele estava, né? Então foi feito esse levantamento justamente para poder a coroa tomar decisões em cima do território que ela estava priorizando naquele momento, né? Porque a corte saiu de Portugal praticamente inteira, trouxeram para o Brasil cerca de 20 bilhões de dólares em tesouros e riquezas. Boa parte desses recursos foram investidos no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Então, voltando ao ponto inicial, Avenida Dom Pedro I, possivelmente Dom Pedro esteve por aqui. Tem alguma informação pertinente a isso? Olha, eu fiz um levantamento e eu ainda não tenho o documento oficial dessa visita. Nós sabemos que Dom Pedro I esteve na cidade de Santos no dia 6 de setembro de 1822, um dia antes dele subir e fazer a proclamação da independência no Ipiranga. Segundo alguns historiadores, ele esteve aqui na Baixada Santista para verificar as condições dos fortes e das fortalezas, porque caso houvesse
Porque essa conversa da independência já se conversava bem antes, desde abril, né, do dia do fico. Então, ele precisava se certificar que ele teria condições de enfrentar as tropas portuguesas em caso de guerra. Quero crer que ele tenha, sim, na melhor das hipóteses, se ele não pôs o pé na ilha de Santo Amaro, ele tenha passado com os botes reais em torno das nossas fortificações, para conhecer em que condições elas estariam, caso fossem necessárias a sua utilização de defesa. Então, não tem uma relação histórica o nome dado à Avenida Dom Pedro I em 1977, porque as pessoas daquele então elas estavam mais voltadas para as questões republicanas do que para as questões imperiais. Eu não conheço a origem de quem teve a ideia, ou se isso foi uma sugestão do governador, ou se foi uma ideia do prefeito ou de algum funcionário público na época, com influência junto ao prefeito Jaime Dage, tenha feito essa designação de nome. Eu acho muito interessante este tema sobre denominação das ruas. Por exemplo, e bairros. Você citou Paicará. Por que Paicará? O que significa? Então, esse nome Paicará não tem, assim... Eu não tenho, mas eu acho que está no meu livro. Eu fiz um levantamento. Porque é interessante, né? Eu não tenho a tradução específica. Vários dos nomes do Guarujá, por exemplo, Tejereba, né? Eu volto no Paicará, não estou fugindo, não. Tejereba, todo mundo pensa que é um tupi-guarani. E não é, é uma palavra do espanhol. Vem de terrer. Seria como se fosse um crochê. Parece realmente indígena. Né? Parece Tejereba, todo mundo liga, mas não é. Porque o Guarujá esteve nas mãos da União Ibérica, o rei da Espanha era quem definia as coisas aqui no Brasil entre 1580 e 1640. Foi quando construíram a Fortaleza da Barra Grande. E então, muitas das coisas que nós temos talvez tenha vindo deste período onde alguns espanhóis vieram para comandar, para fiscalizar, porque vieram em cargo de chefia, enviados pelo rei da Espanha, apesar de que os habitantes da época eram, em sua grande parte, ou descendentes de portugueses ou portugueses e indígenas. Então, o Tejereba, porque se você olha essa questão dos morros aqui, onde está o Santo Amaro, onde tem a Cachoeirinha, né? Onde tem a Vila Júlia, realmente são morros que eles entrelaçam. Então os caras eram habilidosos para dar nomes, viu? O Paicará é um nome indígena, tupi-guarani, e eu não tenho agora de memória qual é o significado. Mesmo porque, quando você vai consultar em alguns dicionários de tupi-guarani, eles te dão versões diferentes, como a própria palavra Guarujá. Guarujá eu aprendi na escola há cerca de 50, 55 anos, que significava viveiro de rãs ou viveiro de sapos. Já a cidade de Guarujá do Sul, no seu site oficial, coloca que é um aquário de peixes, né? E quando você vai entender a origem aqui na nossa cidade, esse nome Guarujá aparece sobre as gargantas dos morros onde está o viaduto Floriberto Mariano e também onde existe a passagem da praia Astúrias Pitangueiras, onde está o edifício Sobre as Ondas. Ali aparece grafado Guarujá, nos dois lugares, só que que aí realmente me dá a ideia de que nós estamos certos no que vamos afirmar agora, da passagem do viaduto diz Guarujá-Guaçu. Guaçu, com certeza, é grande. E no lado Sobre as Ondas está Mirim, que é pequeno. E Guarujá, em alguns dicionários, também é uma referência à passagem estreita, o que combina com a forma dos morros
né, de possibilitar essa garganta e essa passagem aí. Bem, então, indiscutivelmente, é linguagem indígena. Paicará, sim. Eu só não tenho aqui agora para te passar isso, mas... E o Guarujá também. Guarujá, sim, com certeza. Agora, outro detalhe. Guarujá não é uma palavra... Os indígenas que aqui passavam, porque aqui não existiam aldeias indígenas grandes, existiam pequenos grupos nômades de tupis, aqui dos tupinambás e tupiniquins, aqui, principalmente nesse período quando chegam os europeus, os portugueses. Guarujá é Guaru, Hífen, Iá. Então, o indígena, ele falava mais ou menos Guarujá. Ok. Ok. Onde vem o já? Quando os espanhóis estavam aqui, o Y, para a língua castelhana, o Y tem som de J. Quando você escreve praia com Y, que é praia em espanhol, os argentinos de Buenos Aires dizem placha. O colombiano diz playa. Então, essa origem de Guarujá pode ser explicada com a sonoridade do Y com som de J pelos hispanos que aqui estiveram nesse período que eu citei da União Ibérica entre 1580 e 1640. Não tem outra explicação para isso. Agora, essa captação aí de dados, bom, em primeiro lugar, é muito interessante que você coloca. Eu, por exemplo, não sabia que Iguaçu é grande. Daí a explicação de outras cidades do estado de São Paulo, Embu, Guaçu. Mogi Guaçu, Mogi Guaçu, Mogi Mirim. Toda a coerência. Rio Grande, Rio Pequeno. Tem o Mogi Guaçu, que é o grande, e tem o Mogi Mirim. Exato. E explica muito interessante. bem essa... Nesses mapas antigos, nós temos essa grafia nesses dois locais, Guarujá Guaçu e Guarujá Mirim. Porque não é difícil entender que nesses locais onde existiam morros, existissem viveiros de sapos e de rã. Não, o viveiro de sapo e de rã seria nos mangues, não nas áreas altas, correto? Correto. Que rã e sapo fica em área alagada, não em cima de morro, e o nome está em cima do morro. É isso. Antes de falarmos de fotos, eu acho muito interessante, como eu disse e repito, estas denominações. Por exemplo, tortuga. Tem algo a ver com tartaruga? Sim, total. Total. Ali, vamos entender que todas as praias compreendidas hoje por Astúrias, Pitangueiras e Enseada, para os antigos, era uma única praia, certo? Para os antigos, ali era uma única praia. Era praia. Isso. Porque era dividida por um punhado de rochas aqui que dividiam o Pitangueiras do Astúrias e pelo Morro da Campina ou do Maluf, que divide o resto da Praia da Enseada. No entanto, é o mesmo formato geográfico que a letra C, que para quem mexe com geografia entende que isso seria a representação de uma mesma formação geográfica, né? Existia uma continuidade. Então, lá era o canto da Enseada das Tartarugas. A praia não se chamava Enseada. Enseada das Tartarugas, que era um local de poucas ondas, então é o canto da Enseada de Santo Amaro. Então a Enseada de Santo Amaro compreendia essas três praias juntas, e lá era o canto da Enseada de Santo Amaro. E tinha o canto das Tartarugas, ou Tortugas, que também vem desse período ibérico aí. A gente tem muita coisa para perguntar, né? Você está falando, e claro, quero perguntar sobre Vicente de Carvalho. Se você pudesse falar um pouquinho da relação dele com o Guarujá e essa homenagem que lhe foi prestada por um distrito inteiro, um bairro enorme que é composto por muitos bairros e vilas e jardins, que é Vicente de Carvalho. O porquê, o que aconteceu, qual era a ligação, se você puder nos detalhar um pouco, de Vicente de Carvalho com o Guarujá. Beleza. Ele era neto do Coronel Botelho, que era proprietário do sítio do Botelho,
que fica às margens da Adhemar de Barros. Aliás, a Adhemar de Barros corta o sítio do Botelho pela metade, que tinha a parte plana e a parte do morro. E ele fazia uso dessa propriedade em boa parte da vida dele, logo depois de formar-se, porque as pessoas naquela época, Jantalha, se formavam com 16, 17, 18 anos. Era muito comum isso. Os cursos universitários eram bem diferentes da forma como hoje nós entendemos. E ele era jornalista, ele era escritor, né? E também preparado para a advocacia, porque o curso de filosofia às vezes abrangia todas essas áreas, né, de humanas. E o nosso Vicente de Carvalho, o nome dele completo é Vicente Augusto de Carvalho, neto do Coronel Botelho, então se refugiava aqui nessa propriedade da família durante alguns momentos da vida dele, inclusive durante o bombardeio que existiu pelos navios revoltosos da Marinha de Guerra do Brasil, bombardearam a Fortaleza da Barra em 18 de setembro de 1893, 15 dias depois da inauguração da Vila Balneária. E o Vicente Carvalho estava aqui e escreveu a matéria que circulou em todos os grandes jornais do Brasil. Era como se ele fosse um correspondente, né? Contando o que havia acontecido aqui. Então ele detalha o que houve, os danos, as pessoas feridas no bombardeio, que estava tudo bem, já tinha passado o conflito, já não existia nenhum outro problema de maior monta, né? E depois ele sai de Guarujá, vai para São Paulo, vai para o interior também trabalhar. Também era cafeicultor, tinha propriedades no interior. E se consagra como escritor, né, membro da Academia Brasileira de Letras, que também estava sendo fundada por Machado de Assis naquele momento. E por ser uma pessoa da terra, porque as pessoas às vezes hoje pensam assim, poxa, ele nem era do Guarujá. Não, é que Guarujá era de Santos, né? Então, Guarujá pertencia a Santos, assim sendo, ele estava na terra da cidade dele, que a Ilha de Santo Amaro era santista. Então é uma homenagem muito justa. Eu até imagino, ainda não tenho essa comprovação também, de que tenha sido uma sugestão de um vereador nascido no Itapema Antigo, que era poeta também, era um admirador, um entusiasta das obras do Vicente Carvalho, que também hoje é nome de rua, o seu Lídio Martins Correia, porque ele foi no momento que ele estava na vereança, em 1953, quando foi então colocado o nome no distrito de Vicente de Carvalho. Essa homenagem a esse poeta, grande poeta brasileiro, falecido em 1929. Fazia pouco tempo, né? 24 anos que ele havia falecido. E uma justa homenagem. Gosto muito do nome Itapema, gosto muito mesmo. Acho mais sonoro, mais Vicente Carvalho passa a ser um nome assim que as pessoas não se identificam, mas a homenagem foi justa. Por que Itapema? Itapema devido àquele também aglomerado de rochas que existem ali próximos à Fortaleza, né, ao Forte Itapema. Também é pedra... Ita é pedra, né? Itaú, pedra preta, Ita é pedra. Tem duas definições também. Tem uma pedra de uma ave e pedra do pema. Agora você me pegou, viu? Tá aqui no mínimo. Tá na hora. É que eu esqueci. Que nós vamos recomendar. O mínimo aqui, ó. Nós Daqui a vamos pouco a gente recomendar. comenta. Mas tá aqui tem. O Itapema tem. Eu não lembro se tem o Paicará aqui. Ah, legal. Sabe que, evidente, nós vamos falar sobre as fotos, né, que você preparou, mas eu acho tão interessante esse lance da denominação. Por exemplo, Adhemar de Barros, sabemos, foi governador de São Paulo, né, e trouxe a Via Anchieta, inaugurou a Via Anchieta, né, que ligou São Paulo ao litoral. Mas quem será, ou você sabe, quem teve a ideia de dar a denominação da Avenida Adhemar de Barros como Adhemar de Barros? Olha, o Adhemar, ele morre em 68. Aquela estrada era conhecida como Estrada do Ferryboat. Estrada do Ferryboat. Então já tinha Ferryboat. Já tinha Ferryboat, é de 1918.
foi inaugurado em janeiro de 18. Puxa, é bem antigo, hein? O Adhemar era frequentador do Guarujá desde este mesmo ano de 1918. Ele era médico, né? Antes de ser político. E ele tinha grandes recordações desses momentos da vida dele. E ele era um frequentador, fazia assim frequentes visitas ao Guarujá nos seus momentos de lazer, estando ou não em cargos públicos. Conhecia as pessoas, porque ele andava nas calçadas do centro, conhecia todo mundo conhecia ele, assim como o Jânio Quadros também, que chegou à presidência do Brasil, vinha ao Guarujá normalmente, semanalmente, mensalmente, eram dois Interessante, habituês. Né? Se você me permitir, eu ia perguntar justamente sobre o Jânio, só eu ia perguntar na sequência, até brincar e dizer, já que estamos falando do Adhemar, nós temos que falar do Jânio. Agora, dois rivais, né, com uma história aqui dentro da cidade do Guarujá. Existiam dois grupos, inclusive, não só aqui, mas aqui ficou bem forte isso, pela maneira como eles frequentavam o Guarujá, né? Na mesma época, dois políticos poderosos, fortíssimos. Existia o movimento ademarista e o movimento janista. Isso no estado de São Paulo. E aqui no Guarujá acontecia a mesma coisa. Então, os candidatos à prefeitura e vereadores que apoiavam Adhemar de Barros, e tinha os candidatos à prefeitura e vereadores que apoiavam a turma do Jânio Quadros. E isso foi bem salutar para o Guarujá, porque ambos ajudaram muito, principalmente o Adhemar de Barros. Porque o Adhemar de Barros, ele antecede o Jânio Quadros cerca de uns 10 a 15 anos. Quando o Getúlio Vargas entra, dá o golpe em 1930, então ele nomeia os interventores, que eram os governadores de estado, nomeados pelo Getúlio Vargas. E um deles foi o Adhemar de Barros, já em 37, 38, e o Guarujá começa a receber muito dinheiro para obras estruturais que nós conhecemos até hoje, como, por exemplo, os muros de arrimo das praias, o Colégio Vicente de Carvalho, da Puglisi Coleomil, é uma obra do período do Adhemar de Barros, o cemitério da Vila Júlia, inaugurado também no mesmo ano do Vicente de Carvalho, da Escola Vicente de Carvalho, o cemitério da Vila Júlia é de 1939. Assim como no Itapema, a Estação das Barcas também foi um projeto da administração do período do Adhemar de Barros. Vila Júlia, você falou, eu pensava que Júlia, toda aquela região ali, tinha ligação com a família Stefano Maluf, então não. Tem sim. Tem sim? Antes dos Stefanos, porque não tem a letra A, tá? Eu falei a minha vida inteira errado também, Stefano, né? É Stefano. Stefano, é a pronúncia correta. O Miguel Stefano... Aliás, você já havia explicado isso em uma das vez entrevistas eu conversei com você sobre que isso. Fizemos, você deu essa explicação. Eu também falo Stefano às vezes, viu? É normal. O Miguel Stefano, que é o nome da avenida da Praia da Enseada, ele comprou aquelas terras da família Chaves, né? Aquelas terras eram uma herança do Edu Chaves, que foi um aviador, que inclusive voou sobre o Guarujá em 1912, ao lado de um outro piloto famosíssimo, que é o Roland Garros, um francês que dá o nome ao torneio ao Aberto da França, né? Ele era piloto, e eles voaram cada um no seu Blériot, que era o nome do avião. Nós temos a maquete desse avião no museu, e o Edu Chaves era o herdeiro desta gleba, que era o antigo Sítio da Paciência. Esse sítio ia mais ou menos daquela área onde tem o famoso terreno do Maluf, até a Vila Júlia, e até ali a Pedreira. Então, digamos assim, 50% de toda a área da Praia da Enseada, a primeira metade, né, de quem vai da Pitangueiras para a Península, a primeira metade era toda do Chaves, que vendeu para o Miguel Stefano, que aí fez vários loteamentos, tinha muitos filhos, cada um ficou com uma parte, e depois isso acabou sendo dividido por outros proprietários que foram comprando também, se associando à família Stefano,
E aí subdividiu bastante. Mas ainda tem muita coisa que é da família Stephanie. Bom, se falamos de Adhemar de Barros, falamos de Jânio Quadros. Jânio falamos muito pouco, mas se falamos deles, também temos que falar de Paulo Maluf, que teve uma atuação grande aqui no Guarujá, não é isso? Isso, o Paulo Maluf já vem na segunda metade da década de 70, quando ele já começa a se destacar, havia sido prefeito de São Paulo indicado, né, porque era a área de segurança nacional. A lei não permitia que houvesse eleições naquele período dos governos militares, eles restringiram algumas cidades, como Santos, por exemplo, não podia ter eleição direta, São Paulo, as capitais, né, não podiam ter eleições diretas. E o Maluf surge, então, nesse momento, e em 78 ele ocupa a governança de São Paulo. Ele é eleito também de forma biônica como governador do estado de São Paulo, e faz uma grande parceria com o Jaime Dage aqui no Guarujá. Muitos projetos evoluíram, principalmente a Dom Pedro I é um projeto com grande apoio do governo do estado, o estádio municipal, o Colégio 1º de Maio, o Teatro Municipal, que inclusive o Maluf esteve na inauguração em 1979, o Teatro Procópio Ferreira, o Festival de Verão, né? Quem não se lembra dos famosos festivais de verão que ocorreram nesse período onde o Maluf foi governador? Verdade, verdade. Muito bem colocado, muito bem lembrado. E daí a família Stefano também, né? Sim, Toda porque o Paulo Maluf, ele vem a ser neto do Miguel Stefano. Né? Ele era um herdeiro direto também. E há quem diga que Maluf fez muito pelo Guarujá. Isso, é sobrinho-neto, perdão. Sobrinho-neto. O Maluf é sobrinho-neto do Miguel Stefano. Essa informação verídica, Maluf, em termos públicos, trabalhos públicos, obras, fez muito pelo Guarujá. Não, como governador. O Jaime Dage tinha muita facilidade em conversar diretamente com Paulo Maluf. Nós temos várias fotos, inclusive vou ilustrar essa nossa conversa com 2 fotos que nós temos do Maluf. Uma, com certeza, eu tenho fácil de encontrar, que ele está num cafezinho no edifício Boulevard, tomando um café com a galera lá. E essa foto até do nosso amigo Rato Bombache, que era dono do café. Beleza, você então, vamos falar das fotos. Você tem, me parece que você trouxe essas fotos, perdão, em ordem, numa determinada ordem. Por favor, vamos apresentar então para as pessoas. Já que nós falamos da Vila Balneária, essa foto que vai ser mostrada agora é da Vila Balneária, que foi um projeto original de 1893. Essa próxima é da Capela. Essa foi a primeira capela urbana de Guarujá. Ela foi destruída totalmente por um incêndio em 1922. Tem essa foto, inclusive, que está saindo aquela fumacinha preta ali, né? Uma foto um flagrante assim raríssimo, né? Tem um fotógrafo naquele momento. Haja vista que frente ao Grande Hotel, que também vou mostrar agora, o Grande Hotel ficava a 1 quadra da capela. Então, acho que quando a capela começou a pegar fogo, o pessoal chamou os fotógrafos que ficavam na frente do Grande Hotel, os lambi-lambis, que também tem esse registro. Essa 4ª foto são os lambi-lambis, aí já um pouco mais década de 50. Então, esse era o nosso centrão, né? Mais assim antigo, antes da verticalização. Porém, para chegar aqui, precisaríamos atravessar de Santos para o Itapema. Então tem o Atracadouro de 1910 nessa foto, que é o embarque atrás da alfândega em Santos já. Antigamente se dava pelo Valongo, depois ele veio atrás da alfândega, e aí chegava na estação de Vicente Carvalho, que essa é a foto mais antiga que nós temos dela. E dali pegava um trenzinho, ó. Tinha tanto a Maria Fumaça, que é essa imagem de 1905, só que nessa foto ela está voltando para Itapema. Como também os bondes elétricos que passaram a circular na mesma linha a partir de 1925, como esse bonde número 9 aí, essa foto muito bonita. E a estação da praia ficava em frente ao Grande Hotel, onde hoje é o Calçadão, é uma estação importada dos Estados Unidos, que é essa foto maravilhosa.
que nós estamos vendo agora aí com a locomotiva e os vagões parados aí. Essas são as fotos que eu trouxe para ilustrar aqui o nosso bate-papo. E você também tem muitos materiais no site. Daqui a pouquinho vamos falar do Sedom. Como é que surgiu essa ideia de você construir, estabelecer, organizar um museu da história do Guarujá? E me permita a pergunta, como é que você mantém? Porque isso tem custo, né? Muito. Que trabalho hercúleo. Vários heróis já haviam feito trabalhos parecidos que antes do que eu vinha fazer. Infelizmente, esses heróis não conseguiram avançar, mas como eu estava disposto a encarar isso de uma forma assim, de frente, com muita, bem aguerrido mesmo, porque é coisa de guerreiro, é de segunda a segunda, me dediquei, nesses últimos 10 anos, praticamente 90% do meu tempo disponível para esse tipo de trabalho. É lento ainda, tudo que eu fiz poderia ter sido muito mais rápido, mas entenda, eu sou uma pessoa sem visão nenhuma, então eu tenho que contar com a ajuda de muitas pessoas para ler, para pesquisar para mim. Eu já tenho mais de 20 mil documentos catalogados, fontes originais, inclusive. Fotografias, eu tenho mais de 2.000 fotografias, cerca de 2.500 slides e negativos. Maquetes nós temos 10. Outros itens variados também, como medalhas, troféus, placas comemorativas, xícaras do Grande Hotel, coisas que as pessoas vão doando, revistas, jornais. Então nós temos já um acervo hoje muito bom para o museu, que é o Museu do Sedom. É bom que as pessoas saibam, isso não é público. Nós somos uma associação privada sem fins lucrativos, eu não tenho salário, ao contrário, o Sedom tem 4 anos e 3 meses, ele é deficitário. Eu já pus do meu bolso cerca de 50 mil reais nesse projeto, eu não tirei nada. Peço ajuda sempre das pessoas nas nossas publicações, que no último ano tem alcançado 15 milhões de pessoas, 15 milhões de visualizações entre Facebook e Instagram, somente com as nossas publicações e os nossos vídeos. E nessas publicações eu sempre peço para as pessoas reconhecerem o nosso trabalho e ajudarem com contribuições mensais ou contribuições avulsas, doações avulsas, ou mesmo na compra de livros, camisetas, ímãs do museu. Nós temos ímãs para geladeiras com os cartões postais de 100, 120 anos, são coisas bem bonitas e bem baratas, R$10. Camisetas do museu a R$50. Os livros têm desde R$40 até 180. Então tem para todos os gostos, as pessoas quiserem participar desse projeto. Tem o nosso podcast, que já está indo para a edição número 31, são mais de 50 horas de entrevistas com pessoas de famílias antigas, com vários registros de imagens e informações, né, que isso vai servir no futuro para outros pesquisadores e historiadores conhecerem melhor a nossa cidade, porque um dia nós vamos embora, mas alguém vai ficar e daqui a 50, 100 anos esse material estará disponibilizado aí para que ele seja utilizado em outros acervos, outras pesquisas históricas. Você está acompanhando aqui o endereço, né, da internet do Sedom, o endereço também físico do museu. Agora, eu fico curioso, porque se tem, por exemplo, você não consegue ou já tentou uma emenda de algum vereador para conseguir recursos para ampliação, manutenção, porque se tem emenda para tudo, né? Emenda para carnaval, emenda para festa, emenda... Então, por que não se tem emenda para uma atividade cultural de tamanho significado, de tamanha importância? Você não consegue recursos públicos? Sim, já consegui. Especificamente, o Sedom, ele tem uma enorme quantidade de projetos. Vou citar alguns, os mais importantes. O museu é um projeto. Para o museu eu já consegui verba. Outro projeto é o concurso literário infanto-juvenil de literatura histórica, que está no seu 5º ano. Que bacana. Eu dou uma bicicleta, um tablet, um skate, 10 medalhas e um troféu
Isso custa dinheiro. E eu todo ano tenho que ficar passando pires para conseguir R$ 2.500 para comprar esses prêmios. R$ 2.500 menos que 2 luta, salários mínimos. Que luta. E tem a maior parte das vezes eu não consigo os recursos e eu tenho que pôr do meu bolso. Mas hoje eu posso dizer, infelizmente, eu nem falo isso com muito orgulho, porque é lamentável que uma cidade como Guarujá, com 300 mil habitantes e uma história de 520 anos, não tenha um concurso de literatura. Eu consegui já, pelo 5º ano, estabelecer isso, já é uma tradição, é o concurso mais tradicional de literatura hoje em vigência na nossa cidade. Então, outro projeto, restauração de fotografias antigas. Custa dinheiro restaurar a foto. Compramos um acervo de um fotógrafo, o Raimundo Rodrigues Moreira, o famoso Bahia, fotografou aqui dos anos 50 e muitos até 2000 e pouco. Cerca de 50 anos de fotografias nós conseguimos comprar boa parte do acervo que ele deixou, boa parte dos negativos. Isso custa muito dinheiro, eu não tenho esse dinheiro. Isso ainda está para ser catalogado, separado. A gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, com voluntários, com amigos. Então eu tenho aí cerca de 6 a 10 pessoas que me ajudam e alguns contribuintes que não ultrapassam 20 pessoas mensais, né? E a gente vai tocando o barco, mas todo mês é deficitário. E nós somos uma entidade reconhecida pela Prefeitura Municipal de Guarujá como entidade de utilidade pública, lei que foi assinada em abril de 2025. Temos a certificação do Estado de São Paulo, CRCE 341/25, ou seja, nós estamos também autorizados a estabelecer convênios com as secretarias de turismo, de cultura, porque os nossos projetos são bem abrangentes, né? E por aí vai. São vários projetos de pesquisa, por exemplo. Às vezes existem pesquisas que custariam R$5.000 para serem feitas, porque você tem que fazer uma pesquisa in loco em algum arquivo público, seja ele em São Paulo ou em Santos. Então, 2, 3 pesquisadores, porque tem que movimentar dezenas de caixas fechadas. São coisas assim, é um mar de coisas para fazer por uma entidade tão pequenininha, né, e tão, assim, entre aspas, desprezada pela sociedade. Eu nem falo do poder público, Jantalha, por quê? O poder público não cuidou da nossa história nesses últimos 130 anos. Tem muita coisa para eles fazerem também. O Museu do Guarujá está previsto em lei desde 25 de março de 1965. Foram destinados 2.000 metros quadrados ali, bem pertinho da subida do Morro da Caixa d'Água. E hoje só restam 800 metros. E ali tem mercado de peixe, tem rampa, tem não sei o quê, e não tem o museu, que foi há 61 anos, né? Fez 61 anos agora que por lei foi destinado e não foi feito. Eu não sei o porquê, não dá para saber também todos os detalhes de tudo que aconteceu no Guarujá nesses 130 anos. A gente vai apurando, mas também não cabe a mim ficar apontando o dedo, acusando as pessoas. Eu quero resolver. Me deem uma chance, me deem apoio, eu estou fazendo. Os meus 2 livros da história do Guarujá estão na maior biblioteca do mundo, que os comprou na estante virtual. E a biblioteca do Guarujá não comprou os meus livros. E um deles já tem 5 anos de lançado, o outro já tem 2. Talvez não tenha dado tempo deles saberem que existem esses livros aqui, porque a maior biblioteca do mundo já soube, já está lá, e alguém em Washington pode acessar, ir até a biblioteca e ler a história do Guarujá, e não pode ler na biblioteca do Guarujá. Então falta consciência para muitas pessoas. Agora a lei foi assinada pelo prefeito já em 2025, então o prefeito... Não, a lei de utilidade pública. Mas essa lei não prevê nenhum apoio financeiro. Eu pago alvará, para você ter uma ideia, eu pago cerca de R$1.000 por ano. Já é de utilidade pública o museu. Sim, há um ano, fez 1 ano agora em abril. Foi já na administração do prefeito Farid Madi. Já é um avanço, né? Uma assinatura, pelo menos, da utilidade pública, né? Sim. Eu acho que te deu
uma característica mais de oficialidade, Dá né? um bom selo. Já é um bom selo. Deixa a entidade numa condição de um olhar para quem quer apoiar, saber que é realmente uma entidade que está bem estabelecida, que faz um trabalho de resgate e ele tem uma função social, né? Nós temos uma função social super enorme, porque a gente preserva a cultura caiçara, a cultura nordestina, a cultura das famílias antigas, aquelas que chegaram aqui há 130, 140 anos, ou até mais. Existem famílias de 170, 180 anos aqui no Guarujá, como é o caso da família Oliveira, que deve ter hoje mais de 150 descendentes, e muitos Oliveiras nem sabem nem que são parentes, de tão grande que é essa família. Aliás, por falar em parênteses, dando um pulo aqui, um dia eu estava conversando com você, quando vi você estava falando ao telefone, via celular, com um descendente do Stefano. Isso. Você tem contato com a família? Tenho contato com dois... Posso perguntar com quem você falava? Sim, um amigo nosso, com o Zezito. Ele mora no interior, é um cara que é da minha geração, jogou bola com a gente, surfava, eu não era surfista, mas ele sim. E ele conheceu o meu trabalho através da internet e é um dos nossos apoiadores, inclusive. É um cara que tem um carinho muito grande pelo Guarujá. Conheceu o Padre Domênico assim, de uma forma muito próxima, porque a sua família é católica, ele é católico. Eles ajudaram bastante ao Padre Domênico e todas aquelas pessoas que eram envolvidas com ações sociais na década de 50, 60 e 70, né? Então é um cara muito do bem e ele em breve vai virar o Guarujá para ser entrevistado no Contando Histórias também. Muito bacana. Bem, a gente... E é mais um projeto, desculpa só te cortar. Por favor. E quero mais uma vez agradecer ao vereador Vaguinho Fé em Deus, que destinou 160 mil reais para que a gente reabrisse o museu esse ano. Essa verba deve sair dentro de poucos dias. Que bacana. Já está empenhada na tesouraria da prefeitura. Na verdade, conversar com você, um assunto vai puxando o outro, nós vamos ficar aqui, vai ser interminável. Você falou do Padre Domênico, eu queria falar da rodovia Domênico Rangoni, por que era Piaçaguera Guarujá, mas aí um assunto puxa o outro. Então, eu sugiro o seguinte, vamos falar dos seus livros, que nós havíamos combinado, e você mostrar, por favor, as capas dos livros vamos e lá. A produção vai colocando no ar aí, porque é um outro tema muito bacana. Eu vou mostrar e depois, se for o caso, a gente põe a fotografia. Esses dois livros, esse aqui é o mínimo que você precisa saber sobre a história de Guarujá, um livro de 80 páginas, mas tem 8.000 anos de história aqui. Tem toda a lista de prefeitos, tem todos os significados das palavras que nós conseguimos identificar no Tupi-Guarani também. E aqui tem esse outro livro, é o 130 personalidades da história do Guarujá nos últimos 130 anos. Esse livro tem pessoas de Vicente Carvalho, de Guarujá, de São Paulo, tem gente que morava na rua, tem bilheteiro, é gente que teve passagem marcante pela história da Ilha de Santo Amaro no momento que eles estavam vivendo aqui. Então eu reuni esse livro, 130 biografias, é uma coisa bem... São 13 mil informações que tem aqui, mais ou menos, 13 mil informações. Aqui eu tenho o Guarujazando, né? Esse mesmo, Guarujazando. Guarujazando e o Fidel. Esse é o meu segundo livro, é o livro que eu mais vendi até hoje. É o meu best-seller. Esse você estava nos Estados Unidos, esse quando escreveu. Conta a minha passagem lá entre 84 e 86, quando eu perdi a visão, fui para lá. Essa história aqui, ela é bem envolvente. As pessoas sempre têm assim, uma resposta pós-leitura muito interessante sobre esse livro aqui. Esse é o Guarujazando, quando eu fiz 60 anos de idade. E eu conto também boa parte da minha infância e juventude aqui e outras coisas, textos inéditos, poemas, tem crônicas, contos e tudo que eu fiz nos últimos entre 2011 e 2021, né? Eu conto aqui também a faculdade, o movimento SEDOM, o movimento Vamos Cuidar da Pitangueiras, minha vida empresarial, tá tudo aqui. Esses dois livros são referentes à história do Brasil e Argentina no futebol. Esse primeiro é o número 1,
primeiro livro que eu escrevi, 100 anos de rivalidade, prefaciado pelo Celso Unzelt, o maior escritor de futebol do Brasil. Ele trabalha na ESPN, ele disse que esse livro aqui não é nada parecido, eu fiquei muito lisonjeado com o prefácio dele. E aqui é esse mesmo livro com mais 10 anos de história. Então esse é 100 anos, esse é 100 mais 10. E finalizando, os meus 2 xodós aqui, o volume 1 e o volume 2 da história de Guarujá, os livros que estão na biblioteca de Washington. Aqui tem 704 páginas de história de 32 famílias. Eu conto a história do Guarujá a partir de 1890 e vou até 1956, quando inaugura a Igreja Matriz e quando finda o serviço da ferrovia Itapema-Guarujá. Que bacana. Henrique, o nosso tempo estourando, mas não dá para terminar sem fazer algumas perguntas, pelo menos do meu lado. Gostaria muito de saber, você tem alguma informação por que Piaçaguera, Guarujá? Não, sim, a região da Piaçaguera, né, que é a região ali de Cubatão, também nome indígena, não tem o significado, mas era a ligação entre a região da Piaçaguera para o Guarujá. E depois foi transferido, ela foi inaugurada em 31 de dezembro de 1970. Mas você tem muita fácil. data de memória. É impressionante, gente. Vários dados a gente pergunta, ele tem de cabeça a data, isso é muito difícil. Eu estou nisso todo dia, como eu falei. De segunda a segunda eu estou pesquisando. Vida, hein? E aí depois foi feita essa homenagem maravilhosa, né, ao cônego Dom Domênico, né? Porque cônego, porque ele era administrador, né? É um título hierárquico da igreja aos padres que são administradores. Então ele era um administrador e ajudou a construir a Igreja Matriz, que foi inaugurada em 15 de janeiro de 56. O ninho maternal, que ficava em frente à rodoviária, hoje é um campus da Faculdade Dom Domênico, foi inaugurado também em 1967, 68, porque ele foi sendo inaugurado aos poucos. Inaugurou e construiu, ou melhor dizendo, construiu e inaugurou o Santo Amaro, né, o Hospital Maternidade Santo Amaro, a princípio, já que você gosta de data, 22 de abril de 1962, e por aí vai, o cara não parava, né? Fez o colégio também, em 1970, 71, depois da faculdade, e foi embora, né? Infelizmente ele partiu cedo, era um cara novo, tinha 72 anos, nasceu em 1915 na Itália e faleceu em 1987. Praia do Pernambuco, por que o nome, você sabe? Então não tem a ver com o estado do Pernambuco, é um nome que deriva também do Tupi-Guarani, como Bertioga também deriva do Tupi-Guarani, e às vezes são adaptações ao português. Muita gente não sabe, o Brasil tinha uma língua, o Brasil não foi imposto aos indígenas, quando da chegada dos europeus, que eles falassem português. A língua que prevaleceu no Brasil até 1750 era o Ingatu, que é a língua geral. Era uma mistura de Tupi-Guarani com algumas palavras em português. Então, várias dessas palavras foram aportuguesadas. Então, eles pegavam a palavra indígena e aportuguesava, mas criando assim praticamente uma terceira língua, né? Por isso chamava língua geral. E das várias regiões do Brasil, são várias tribos, várias etnias, e por consequência, várias palavras que tinham significados diferentes, apesar de parecidas, né? Então, não só por exemplo, em português você tem a manga fruta e a manga da camisa, e no Tupi-Guarani era a mesma coisa, às vezes existiam palavras conflitantes. Daí a dificuldade de conhecer exatamente a tradução exata de palavras originadas no Tupi-Guarani. Para você que está nos acompanhando, não pense que eu combinei alguma coisa com ele. Eu não combinei nada. Eu estou perguntando nenhum assunto. Estou perguntando, apenas ele falou que ia trazer uns livros e umas fotografias. Estou perguntando assim. Então tem coisas que eu pergunto, pode ser que ele não saiba, ele não é um computador, né? Mas a maioria das informações, o Henrique, a gente percebe, tem de cabeça. É verdade que Tiago Ferreira teria sido revolucionário de 1932, da Revolução foi soldado, Constitucionalista? Foi soldado, ele é nascido em 1909, ele trabalhava na estação do Itapema, num escritório,
E ele era jovem, então nós estamos falando de 1932, ele tinha de 22 para 23 anos, era noivo, e ele se alistou como combatente no Exército Paulista para combater o golpe sofrido através do golpe feito pelo Getúlio Vargas, né, que colocou o Estado de São Paulo de joelhos. E ele infelizmente, foi morto na cidade de Silveira, lá no Vale do Paraíba, onde teve centenas de mortos nesse combate. E ele, infelizmente, nem o corpo dele nunca foi encontrado, se foi sepultado, foi sem identificação. Ele era nascido em Santos. O Forte dos Andradas remonta de que período, de que ano? Forte dos Andradas já vem no período pós-Segunda Guerra Mundial, já os projetos, né, de instalação desse forte, com a aceleração da sua construção ali no finalzinho dos 39 para 40. Pensei que era do Império, então não é do Império, Não, é bem mais recente. Não. Do Império nós não temos nenhuma construção. Nós temos no período anterior ao Império, que muita gente se convencionou chamar de período colonial, que hoje já está sendo revisto esse termo, porque o Brasil não era colônia de Portugal, o Brasil era um território português, haja vista que uma pessoa nascida aqui era português, não era brasileiro. Quem nascia aqui nesses territórios, a partir da chegada dos governadores gerais, o governador é de estado, não existe governador geral de colônia. E depois nós tivemos os vice-reis. Vice-rei é de vice-reino. E depois nós tivemos o Reino Unido, Brasil, Portugal, Algarves, que é 1815. Então o Brasil teve esses momentos. Nesses períodos nós tivemos construções aqui. No período imperial, não. No período imperial, que passa a ser a partir de 1822, nós não temos nenhuma edificação histórica deixada pela administração federal, né? No caso dos monarcas da família Orleans e Bragança. Guarujá já teve cassino, né? Paulo Bonfim falou bastante sobre isso. Sim, o cassino começa juntamente com a Vila Balneária. Era uma atividade que também é bem difícil de fazer esse tipo de pesquisa, porque em vários momentos ele foi proibido, desestimulado, e depois ele conseguia voltar, porque existiram vários momentos de influência na economia do Brasil também. Nós tivemos problemas gravíssimos. Assim que a Vila Balneária foi inaugurada, nós já tivemos crises no governo federal, que inclusive o ministro da Economia é uma pessoa bem conhecida da nossa história, o Rui Barbosa. Ele fez uma tremenda besteira com a nossa economia, ele gastou mais do que poderia pagar, isso acabou gerando grandes problemas que acabaram por também diminuir o ímpeto das pessoas em expansão da Vila Balneária aqui de Guarujá. E o cassino, então, funcionava e fechava, funcionava e fechava, era explorado, às vezes não. Aí ele começa a ganhar forças justamente no governo Vargas. E aí já vem aquele cassino com os shows, e isso tudo realmente aconteceu durante praticamente 10 anos, quando o Quattrini Bianchi, ele compra o cassino, que veio passando de dono em dono, de companhia em companhia, são várias fases de sequências de propriedades, às vezes com companhias, com vários sócios, mas o Alberto Quattrini Bianchi, então, compra o grande hotel com o cassino, faz umas ampliações bem importantes, constrói um novo cassino que é inaugurado no mesmo ano que é proibido o jogo no Brasil. Então ele teve um tremendo azar, já que estamos falando de jogos de azar, né? Ele ia inaugurar o cassino justamente naquele ano em que o cassino foi proibido no Brasil. E aí começa toda uma história de derrocada econômica dele, que foi um dos homens mais ricos do Brasil. Inclusive, para quem não sabe,
naquela década de 40, existia voos frequentes entre a base aérea de Santos, pela VASP, entre São Paulo, Rio e Guarujá, graças ao cassino e ao Grande Hotel. Muito bem. Falamos até do encilhamento, né? Que encilhamento era do Rui Barbosa. Do Rui Barbosa, o plano econômico do Rui Barbosa. Que foi uma das piores coisas que aconteceu na economia do Brasil. Henrique Dias, eu quero agradecer a sua presença. Evidentemente, vamos ter que marcar outras vezes, porque foi o que nós dissemos em alguns momentos aqui. Os temas são extremamente interessantes e extensos, um interligado ao outro. Então, são muitos assuntos pertinentes ao Guarujá, mas acho que você foi fantástico, deu uma aula, mais uma vez, sobre a história desta região tão importante do estado de São Paulo. Só tenho a te agradecer, parabenizar pelo trabalho do CEDOM e pelo Centro de Documentação e Memória. Centro de Guarujá. Centro de Documentação e Memória de Guarujá. Que trabalho fantástico. Convidar você que está nos acompanhando a ser também um participante, um colaborador do CEDOM, que é um trabalho muito sério e, como eu disse, reitero, extremamente importante para essa cidade. Henrique, muito obrigado. Olha, eu que agradeço, principalmente pelas suas perguntas, seu senso de jornalista assim, bem aguçado, né, bem curioso, pegou bastante, me pegou de surpresa em vários momentos aí. Só gostaria de passar uma mensagem também para os nossos as pessoas que estão acompanhando o nosso bate-papo aqui. O CEDOM é o Centro de Documentação e Memória de Guarujá. No entanto, a gente cuida da história da ilha de Santo Amaro inteiro. Não é somente da cidade do Guarujá, como alguns entendem como Centro Pitangueiras, Enseada e Astúrias. A gente cuida de tudo. E por termos uma carga material humano reduzidíssimo, porque nós não temos realmente, eu chego a ter como apoio mensal cerca de R$1.000 a R$1.500. Tudo isso eu faço com esse valor. Você imagina se eu tivesse R$5.000 mensais, ou R$8.000 ou R$10.000 mensais. Quanto a gente já poderia ter feito? Quantos mais livros? Nós temos mais de 400 vídeos disponibilizados gratuitamente para todas as pessoas em nossos canais, nossas mídias, YouTube, Instagram, Facebook. Tem mais de 6.000 publicações só no Facebook. No Instagram são mais de 3.000. Como eu disse, são 15 milhões de visualizações no ano, cerca de 1.300.000 por mês. A história do Guarujá nunca esteve tão acessível à sua população como está agora, graças ao CEDOM, ao trabalho que a minha equipe faz, às pessoas que me ajudam nisso, e a você também que fez esse convite. E eu tenho certeza que esse programa vai colocar mais um tijolinho nessa construção do resgate da história do Guarujá. Tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado, Jantalha, e a UNAERP também. Muito obrigado, Henrique Dias, e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Olha, atenção, na primeira oportunidade, tenha certeza, a gente volta com mais um assunto muito interessante feito para você. Vamos conversar sobre temas muito legais. Por conta disso, contamos com a sua audiência e até lá. Por enquanto, salve, salve, amigos do Guarujá. Valeu, pessoal!